E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, tá? Para mais essa aula aí sobre um setup muito legal, muito utilizado e muito conhecido no mundo do trading, né? O setup se chama rompimento falso, tá? Foi criado pelo Alan Farley. Funciona melhor no prazo diário, no semanal, né? Mais confiáveis. Porém, isso aqui para ações. Para day trade muda um pouquinho. Vocês vão ver no final, como todos os outros vídeos aqui da maratona, né? Que eu demonstro qual é o tempo gráfico recomendado com base num resultado apurado do passado referente ao indicador em questão, tá? Então vamos lá. Como que funciona esse setup? Você vai ter, então, por exemplo, todo mundo sabe traçar um suporte e resistência, né? Então vamos supor que uma operação de compra, tá? Você traçou um suporte. O que você vai fazer? Você vai aguardar a perda do suporte, ou seja, um candle fechar abaixo do suporte. O candle que fechou abaixo, você vai marcar a máxima e a mínima dele, tá? A partir do momento que o próximo candle romper a máxima, lembrando que o candle que rompeu o suporte tem que fechar abaixo do suporte. O próximo candle rompeu a máxima desse cara, você compra. Onde vai ser seu stop loss? Na mínima do candle que rompeu o suporte, tá? Numa venda, como que é? Você vai esperar, vai traçar uma resistência, vai esperar um candle fechar acima da resistência. Quando o próximo candle romper a mínima desse candle que fechou acima da resistência, você pega uma venda e põe o stop loss na máxima daquele candle que fechou acima da resistência, tá? Qual é a ideia, né, desse setup? É entrar justamente no momento que a região de suporte e resistência, por óbvio, ela é uma região de grande disputa, né, sobre o preço. Vai ter bastante volume, vai ter muita volatilidade ali. Então você vai entrar justamente no recuo rápido desse suporte e resistência. Muitas vezes vai pegar só um retorninho e já vai sair do trade. Não vai ser um trade muito longo. Ou outras vezes você pode até conseguir alongar, mas de modo geral não. Você vai se aproveitar do movimento de euforia, do momento de euforia do rompimento. Entendeu? Por quê? Vai vir pancada para romper, porém vai ter muita gente querendo segurar. Você vai confiar, né, de peito de ferro, que vai conseguir segurar. Só que só vai entrar quando ele já estiver numa zona segura de novo. Quando os compradores já trouxeram para a zona segura e já romperam a máxima daquele candle que rompeu para baixo. Né? Então, você vai entrar, de certa forma, numa região segura. É diferente de você ficar apregoado num suporte, esperando que vai voltar. Não, você já está pegando o movimento de volta, porque ele já demonstrou, o mercado já deu sinais que vai corrigir aquele rompimento. Né? Então, aqui na prática, tá? Você pega, vamos pegar aqui uma. Ó, vamos achar um dia. Esse indicador aqui que eu uso, tá? Ele plota o suporte de resistência automaticamente. Eu não uso o indicador, o suporte de resistência plotado atual. Eu uso o anterior sempre, né? Porque não faz sentido usar o atual, porque é no preço corrente. Então, o que acontece? Aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo legal, ó. Eu usaria, ó, estou nesse nível de preço, né? Mas qual que é a resistência que eu vou usar? É essa? Não, é a anterior, é isso que eu estou falando. Eu não vou usar a resistência do meu preço, eu vou usar a anterior, tá? Então, assim, eu vou usar essa daqui. Então, o que vai acontecer? Esse cara fechou acima da minha resistência, ok? Eu vou entrar quando? Quando ocorrer o rompimento da mínima, aqui, ó, tá? Da mínima. Esse cara aqui, a mínima dele é bem na abertura, né? Da mínima dele. Então, eu vou entrar vendido aqui, ó. Tá? Eu vou pegar uma venda ali. E o meu stop loss vai ser onde? Ó, eu vou pegar uma venda aqui. O meu stop loss vai ser na máxima desse cara aqui. Ué, mas esse cara aqui já tocou lá na máxima. Não, mas ele tocou, mas antes, né? Ele tocou, eu tô pegando o fechamento dele. Então ele já tá lá embaixo, ó. E ele não voltou, o próximo candle não voltou lá, né? Então eu tô pegando uma venda bem no rompimento da mínima do candle anterior. Então tô pegando uma venda aqui embaixo, ó, né? Nesse caso, eu seguro o trade, ó. Tá? Pouco, né? Não é um trade muito longo, como eu já tinha dito. Então, vamos ver se tem mais algum movimento aqui legal para poder mostrar para vocês. Aqui, ó.
Aqui a gente tem outro movimento, ó. Eu tenho um suporte, mas eu vou usar o anterior. Eu estou observando esse nível de preço aqui, ó. Tá? Eu vou usar esse suporte? Não, vou usar o anterior, como eu já falei. Então, o que acontece? Eu vou esperar um candle, tá? Fechar abaixo desse suporte. Eu tive algum candle fechando abaixo? Não tive. Então, eu vou entrar? Não, não vou entrar. Porque eu não tive nenhum candle fechando abaixo. Aqui, ó, esse cara, ele fechou abaixo desse suporte? Não, ele fechou acima. Ele deu uma agulhada, mas fechou acima. Eu vou entrar? Não vou. Você precisa de um candle fechando abaixo daquele suporte, tá? É abaixo daquele suporte. Sempre. Olha, aqui, por exemplo. Eu estou nesse nível de preço. Qual que é o suporte que eu vou usar? É aqui. O candle, ele fechou bem em cima do suporte, ó. Bem em cima. Posso considerar? Às vezes sim. Vai de você. Mas significa que ele respeitou o suporte, né? Ele respeitou o suporte. No rompimento da máxima dele, que é aqui, você pega uma operação de compra. Seu stop loss vai ser aonde? Ó? Ficaria bem no próximo suporte que foi formado. Pronto, você pega esse movimento de alta, tá? Então, você pega o retorno, sempre o retorno. Essa é a sacada. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, que é claro. Eu tenho uma resistência formada aqui, mas eu tenho uma próxima resistência. Né? Todos esses caras estão fechando acima dela. Então, eu vou considerar essa resistência? Não, porque ela já foi rompida, virou um suporte. Eu vou considerar essa. Né? Então, vamos traçar ela aqui. Ó. Esse cara, ele fechou acima dela. No rompimento da mínima dele, eu entro vendido e coloco meu stop na máxima dele. Tá? Então, eu pegaria uma venda aqui e o meu stop estaria aqui. Pegaria esse movimento de queda. Tá? Então, mas é difícil fazer isso na hora do pregão. Claro que não. Com o tempo você vai pegando a prática, mas tem que treinar. Né? Não adianta você achar que vai sair aqui da teoria já sendo o mago do rompimento falso. Não, você tem que treinar antes. Tá? Tem que treinar todos os setups. Não faz sentido nenhum você já sair aplicando sem ter treinado, sem saber se você se adapta ao setup ou não. Porque não pode acontecer de, por exemplo, chegar na hora do setup e você for utilizar, né? Mas eu esqueci de um detalhe, não sei o que, foi isso que fez com que eu tomasse o loss. Não, isso não pode acontecer. Você tem que se atentar a tudo, tá? Na hora de utilizar qualquer setup. Então vamos às configurações pré-definidas, né, ideais para esse setup. No caso do índice, tá? Gráfico de 5 minutos, ó, teve um drawdown legal, aí não foi muito alto, né, menos de 20%. Não tem movimento de reversão, então, e também não tem stop móvel. Do jeito que você entrar, você fica no trade, tá? Não mexe mais nada. Stop loss mínimo tem que ser 200 pontos, tá? Take profit, que eu falei aqui, ó, 50 pontos. Você entra para buscar 50 pontos no índice, no gráfico de 5 minutos, usando esse setup aqui, tá? Já no dólar, o stop loss pode ser mais curto, no gráfico de 1 minuto. Tá? Teve um drawdown mais baixo, teve uma assertividade muito alta. Bateu um ponto e meio, põe no 0 a 0. Põe no meio ponto, não põe no 0 a 0, para garantir alguma coisa. Né? Se quiser, pode pôr no 0 a 0, mas aí você pode ficar sendo estopado pagando taxa. Né? Perceba que o risco-retorno é muito bom. Ó. Teve pouco risco para bastante retorno, né, nesse setup. Então, gráfico de 1 minuto. Stop loss mínimo de 3 pontos. Não tem reversão no setup, então você segura o trade. Segura no teu stop móvel ou até pegar o seu take profit de 6 pontos. Tá? O ideal é buscar perseguir sempre 6 pontos take profit nesse setup. E no índice sempre 50 pontos. Só que aqui no índice você não vai disparar stop móvel. Aqui está fazendo 1,5 ponto, já põe no 0 a 0. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês o que eu tentei transmitir nesse setup. Espero que tenham absorvido o máximo de informação possível. Desejo a vocês bons trades e bons negócios.